Bom, no vídeo anterior nós tivemos uma conversa aqui, um tanto quanto, sei lá, eu não sei qual que é a sensação que você ficou com esta conversa, mas eu deixei um pontozinho no meio do vídeo ali, falando sobre ponto de vista, né, sobre a ideia de que todo mundo tem uma visão diferente sobre o mundo, né, ou cada indivíduo tem uma visão diferente sobre o mundo, né, um ponto de vista diferente. Dito isso, pois é, o vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, né? E eu estou falando do quê? Preste atenção, ó, presta atenção, grava bem essa frase aí com você. Todo indivíduo tem um ponto de vista único sobre o mundo. Eu acho que talvez o começo com essa frase talvez seja a frase mais óbvia que, né, que a gente possa estar falando, né? Mas, bom, como aqui nós estamos naquele processo, processo de criação de algo que eu acho muito interessante, né? Que eu gostaria realmente que a nossa comunidade tivesse esse sentimento aqui, que eu gostaria muito, inclusive, que as pessoas que estão inscritas, que estão assistindo a esse vídeo, tivesse exatamente o espírito que eu vou falar agora, né? Que eu estou dizendo, né? Que a gente sempre brinca, que estamos aqui criando um exército de otimistas inconformados. Cara, esse termo otimistas inconformados é o que eu quero aqui assistindo a mim aqui, né? E a gente possa trocar uma ideia, né? Você aí que, assim como eu, é um otimista inconformado, né? A gente acredita que ainda existe uma solução para os problemas, para o mundo mesmo, assim, realmente a gente acredita que existe o ser humano, ele tem a capacidade de transformação para algo bom, então é só uma questão de a gente alinhar o nosso ponto de vista, né, e nossos valores e por aí vai, né, eu acredito muito nisso, né. Dito isso, como a gente estava falando sobre ponto de vista, repito, né, todo indivíduo tem um ponto de vista único sobre o mundo, né, e aqui eu separei três coisas aqui que talvez pode dar aquela nortear aqui a nossa conversa, né. Vou até tomar um mate aqui que hoje tá bem tranquilo aqui, incrível, né, coisa rara, pouco barulho na rua, não tá chovendo hoje, não tá falhando energia, tá esquisito, né? Como diria o Pica-Pau lá, o jubileu tá esquisito hoje, né, gente? Tá muito estranho, mas então, vamos lá que a gente vai chegar em algum lugar aqui, né? Como eu estava dizendo aqui, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês, assim, o primeiro ponto de vista mesmo, assim, para ilustrar essa nossa conversa, até gostaria muito que você comentasse aí o seu ponto de vista. Eu acho que é sempre importante você colocar seu ponto de vista aqui, viu? Você que está me assistindo. Vale a pena, eu gosto muito de saber o que você está pensando, inclusive. Então, no primeiro ponto que eu trouxe aqui é o seguinte, presta atenção. O que você vê não é o mundo, é o seu mundo. Você entendeu isso aqui que eu quis dizer? Preste atenção. O que você vê não é o mundo, é o seu mundo. E aqui que está um dos grandes desafios nossos, né? Pode parecer até óbvio demais, mas eu quero que você entenda que cada indivíduo enxerga, interpreta a realidade de maneira distinta. Isso mesmo, né? Cada indivíduo interpreta a realidade de maneira distinta, né? A partir de suas experiências, dores, vitórias e crenças, principalmente, né? Então, cada indivíduo tem um ponto de vista diferente um do outro.
O grande desafio para nós é enxergar as coisas como elas são e não como nós as vemos. Olha só, o português aqui é um tanto quanto difícil falar esse daqui. Mas é exatamente isso, né? O desafio é a gente enxergar as coisas como elas são e não como a gente as enxerga, né? Não como a gente olha ali e enxerga a situação. Aqui, nesse ponto aqui, nós corremos o risco de desenvolver uma falsa percepção sobre as coisas, né? Isso acarreta no quê? Acarreta em conflitos. Gera, né? Pode gerar conflitos desnecessários, julgamentos precipitados e até expectativas frustradas. Isso mesmo, né? Pois é, quando a gente olha para as coisas como elas são, é uma maneira da gente se defender, né, e evitar tudo isso que eu falei anteriormente, né, conflitos desnecessários, julgamentos, né, precipitados e até as frustrações, né, as expectativas frustradas, né, que a gente tem sobre a vida. Por que acontece isso? Porque nós estamos enxergando como a gente quer ver as coisas e não como elas são. Por isso que esse é o grande desafio. Isso nos leva ao segundo ponto aqui, né? O ponto que eu sempre eu falo sobre a criação de um exército de pessoas otimistas e inconformadas. É sobre isso que eu estou falando. É sobre você mudar a sua forma de percepção para o mundo, a forma como você enxerga as coisas. Enxergar as coisas como elas são e não como você quer enxergar. Isso nos leva, repito aqui, a um segundo ponto que eu separei aqui para essa conversa aqui de uma pessoa só. Por enquanto, uma hora vai ter várias pessoas aí. Você precisa entender aqui nesse segundo ponto o seguinte: se cada um enxerga de um jeito diferente as coisas, isso significa que não existe ninguém completamente certo ou completamente errado, né? Acho que é claro isso daqui que eu quero dizer, né? Aqui nesse ponto é importante nós desenvolvermos a habilidade de escuta e empatia, né? O que seriam essas duas coisas? É a gente aprender a escutar, a ouvir, e a empatia vem no sentido de entender as coisas através do ponto de vista da outra pessoa. Eu não digo que é se colocar no lugar da pessoa no sentido de como se você fosse a outra pessoa, mas é se colocar no lugar da outra pessoa como se você estivesse enxergando pelos olhos da outra pessoa. Entendeu? A empatia não é você chegar e falar assim, você se colocar, eu me coloco no lugar da pessoa. Você nunca vai conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. Mas você consegue, né, fazer essa emulação e tentar enxergar através dos olhos da outra pessoa, né, do ponto de vista da outra pessoa. Você precisa entender que boa parte das brigas, dos conflitos, eles acontecem, eles vêm, né, eles têm origem a partir do momento onde os dois lados estão tentando falar ao mesmo tempo. Eles estão tentando, cada um falar coisas diferentes, mas tentar falar ao mesmo tempo. Se você mora no Brasil, se você é brasileiro, isso é óbvio, né? Você já reparou que esse negócio de polarização, né, essa coisa que acontece no Brasil, nada mais é do que dois lados da mesma coisa. Só que esses dois lados estão tentando falar ao mesmo tempo. Eles estão tentando convencer e falar coisas ao mesmo tempo. Por isso que não chega a lugar nenhum, por isso que tem o conflito, por isso que tem a briga.
Eu garanto para vocês que tem grandes chances de você pegar membros de cada um de um lado e botar num lugar ali e falar assim, ó, converse sem falar sobre a paixão tirana, a paixão política, né? Converse sobre os valores. Como é que vocês enxergam o mundo? Ah, vamos lá, vamos desenhar um mundo aqui. Eu enxergo um mundo que cada um tem a sua condição de ter um dinheiro no bolso, não passar fome, tem onde dormir, tem onde morar, e é isso. Cada um ter acesso a uma saúde de qualidade ali, tranquilo. Quando você fala esse tipo de valores, que são valores em comum, tem grande chance desses dois lados concordar. Tem grande chance. Mas, no momento, isso não acontece. Por quê? Porque os dois lados estão tentando falar ao mesmo tempo. Por isso existe o conflito e a briga. Aqui, para nós, a nossa defesa, o nosso trabalho, é saber que entender o outro não significa concordar com ele. Significa que simplesmente nós entendemos a lógica que o outro aplica àquela situação. Então, você se coloca na posição de entender. Eu entendo o seu ponto de vista, porém, não necessariamente eu concordo com o seu ponto de vista. Eu entendi qual que é a sua lógica sobre esse tipo de coisa. Eu entendi, só que eu não concordo. Bom, esses dias atrás aconteceu até uma situação bem nesse tipo aí, né? A gente tava num grupo, num churrasco ali, e abriu uma discussão assim, apontando para um dos nossos amigos ali, e assim, o ponto de vista desse meu amigo era, cara, é um ponto de vista extremamente, o qual eu entendo não ser saudável. Não é um ponto de vista que seja saudável. Mas eu entendi a lógica dele. Eu entendi por que ele está pensando desta forma. O que é o que ele está movido ali. Qual é a lógica? Eu entendi. Dito isso, para acabar com a discussão, eu falei, cara, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi a sua lógica, faz sentido, porém, eu não concordo. Eu não tenho como concordar, porque eu não acho que seja uma coisa saudável ao longo prazo, esse tipo específico de atitude. Falei isso e simplesmente a discussão se encerrou nesse ponto. Por quê? Porque não tem mais para onde ir, né? A partir do momento que eu falei que eu entendo o ponto de vista e não concordo, para onde a gente vai, né? E é isso, né? É bem isso. A gente acabou com o conflito e com a briga desta forma, né? Mas isso só foi possível por quê? Porque eu estou escutando e eu estou tendo a empatia que é tentar me colocar sobre o ponto de vista do outro lado e enxergar aquela situação como se eu tivesse sobre aquele ponto de vista. Não como se eu fosse aquela pessoa, mas sim como se eu tivesse aquele ponto de vista. Certo? Eu acho que ficou bacana aqui, certo? Sendo assim, isso nos leva ao terceiro ponto aqui que eu selecionei aqui, que eu reservei aqui para você. Você precisa entender que quando você aprimora o seu ponto de vista, você muda o seu mundo. Nossa, quando a gente fala mundo é uma coisa assim, mas é só uma metáfora aqui sobre você mesmo, né? Quando a gente fala mundo, é aquilo que você toca, né? Onde está a sua presença, isso é o seu mundo. Aqui você precisa entender que é plenamente possível você redesenhar a sua própria percepção. E isso muda tudo. Decisões, seu tipo de humor muda, seus relacionamentos, suas oportunidades e por aí vai, né? Aqui nesse negócio da mudar o tipo de humor, eu posso até contar uma história para vocês, né? Há 2 semanas atrás eu fui no show do humorista lá, o Léo Lins, e há uns tempos atrás, assim, era um tipo de humor que me cativava mesmo, fazia muito rir mesmo, né? De fato, rir. E aí eu acho que conforme eu fui mudando meu ponto de vista sobre as coisas, né? Apesar de ir num show de um cara que eu acho muito inteligente, eu acho que o cara é um escritor, ele tem um texto muito inteligente, muito sábio, aquele tipo de humor já não faz
não sei, não me faz muito rir. Eu rio com umas coisas mais bestas, sabe? Não com umas coisas mais agressivas nesse sentido, assim, de setup punch e tal, e, né, quando faz essa ilustração. Eu ri de coisas bem bestas, né, meu humor. Ele mudou minha percepção. Mas não que o cara não seja engraçado, mas é porque eu mudei minha percepção sobre as coisas, entendeu? E nem acho ruim, na verdade eu iria em vários shows desse cara aí, que eu acho ele realmente uma criatividade, uma capacidade, uma inteligência que eu falo, rapaz, como é que você pensou isso daí, né? Pô, como é que você chega a essa conclusão, né? Mas é só um adendo aqui para você aqui. Aqui nesse ponto aqui, pra gente fechar, eu quero que você hoje, você faça uma coisa. Eu quero que você pare e observe uma situação comum e você enxergue ela com outros olhos. Tenta observar uma situação comum aí que acontece perto de você e tenta enxergar essa situação com outros olhos. E aqui eu quero que você me veja aí para mim, o que é que muda ao você enxergar com outros olhos essa situação comum perto de você. Eu acho que ficou interessante, chegamos a algum lugar aqui, né? Se você não me conhece ainda, eu sou Preto, autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é um canal que a gente liga a câmera, sai falando desta maneira, de uma forma que a gente vai conversando, vai desenrolando aqui de qualquer forma aqui esse negócio, para ver se a gente chega em algum lugar. Bom, eu digo que sou generalista porque eu estou rumo a me tornar um especialista. Sinceramente, agora já nem sei mais um especialista em que eu vou ser. Pelo menos vou ser especialista em ser generalista. Que tal aí para vocês, né? Se você gosta de conversas assim, eu proponho para você aí que tal você se inscrever nesse canal para me ajudar com esse projeto, né? Que é esse projeto, eu quero que dure um longo tempo aqui. Eu conto com você aí do outro lado, a sua inscrição, sua visualização. Eu gostaria de ter sido uma boa, breve companhia por esse momento aqui, por esses minutos aqui para você. Eu espero que você tenha um bom dia, uma boa noite, um bom momento aí, não sei que horas que você está assistindo isso. Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz, tchau!